gente se auto-sabota tanto? Por que que é tão difícil a gente parar de se auto-sabotar? Oi, eu sou a Natália e nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho por que a gente se auto-sabota tanto. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é autossabotagem, né? Que a gente sempre acha que a gente não é capaz de fazer as coisas. Então, por exemplo, eu quero, sei lá, fazer academia, um exemplo. Mas a gente sempre coloca um empecilho na frente, pensando, eu não vou fazer por conta desse motivo. Porque a nossa mente, ela precisa de um motivo para não fazer aquilo. Então, de certa forma, a gente acaba inventando aquilo. Ah, não vou fazer porque é muito longe para mim, ou não vou fazer porque nesse mês não vai ter dinheiro. Então, a gente está sempre colocando uma desculpa no caminho e ela sempre se reflete a algo que a gente quer muito fazer. E isso está ligado diretamente com o nosso subconsciente, porque no fundo a gente pensa, eu não sou capaz de fazer isso, então é melhor não fazer logo de uma vez, porque eu sei que vai dar errado e ter que lidar com a frustração de dar errado é muito pior. Então, a gente evita isso como se fosse um mecanismo de defesa da gente. É claro que isso é muito feito subconscientemente, então a gente não faz isso porque a gente quer. A gente faz isso porque, de certa forma, a gente quer se defender de algo que vai acontecer lá na frente, né? Então, eu não vou fazer isso porque eu sei que vai dar errado. Então eu evito de ter que lidar com aquilo mais pra frente. Então isso, resumidamente, mais ou menos, é o ato da gente se auto-sabotar. É a gente achar que a gente não é capaz de fazer e não acreditar na gente mesmo. Então você fala assim, eu não sou o suficiente pra conseguir fazer isso dar certo. Então, pra que eu vou tentar? Porque no exemplo que eu dei da academia, por exemplo, ele às vezes se mascara em algumas desculpas. Então, eu não vou na academia porque eu não tenho dinheiro esse mês. Só que no fundo você sabe que se você quisesse fazer, você faria. E uma das coisas também que faz a gente se auto-sabotar é a gente se comparar às outras pessoas. Principalmente agora com a internet, né? Então a gente se compara demais com as outras pessoas. Porque fulano tá fazendo muita coisa além do que eu consigo fazer, porque, não sei, a pessoa consegue ter uma rotina excelente, vai na academia, consegue estudar, consegue dormir 8 horas por dia. E por que que eu não consigo? E aí a gente passa pra autossabotagem do tipo assim, eu não consigo porque eu não tenho a rotina de certa pessoa. Bom, primeiro passo é a gente entender que cada um tem a sua rotina e que cada um tem a sua realidade. Então, assim, não adianta eu querer me encaixar naquilo que o outro faz, sendo que a minha realidade é diferente, ela é completamente diferente. Eu não tenho o mesmo tempo que aquela pessoa tem, eu não tenho o mesmo dinheiro que aquela pessoa tem. Então, o que eu posso fazer? Ficar me comparando e não sair do lugar, passar 5, 6 anos e eu continuar no mesmo lugar, simplesmente pelo fato de que eu não acredito em mim e eu não vou conseguir sair desse lugar. Então, assim, é bem complicado, bem complexo. E, assim, a gente precisa olhar pra nossa realidade, sabe? Pra dentro do que a gente acredita. Eu quero fazer tal coisa, então só faz. Não pensa muito, porque se a gente parar pra pensar, a gente não consegue fazer. Porque sempre vai ter um e se? E se eu fizer isso? Vai acontecer isso. Se eu fizer aquilo, vai acontecer. Então, assim, a gente precisa quebrar esse ciclo vicioso de sempre colocar uma desculpa na frente. Eu vou fazer isso. Faz. Não espere a aprovação das pessoas. Simplesmente faça o que tem que ser feito, porque daqui 5 anos
Se você não fizer nada pra mudar, se você não sair do lugar, você vai continuar no mesmo lugar. E isso não é bom, sabe? Apesar de você estar num lugar hoje que talvez seja bom, que seja incrível, a vida vai continuar andando e ela precisa andar, sabe? Então, assim, a gente se auto-sabotar é uma coisa muito, muito complicada e a gente precisa entender que a gente não faz isso conscientemente, né? E a gente precisa entender, lidar com isso pra gente conseguir parar de fazer isso. Então, quando a gente entende que a gente tá se auto-sabotando, colocando uma desculpa para certas coisas que eu quero fazer e eu não consigo, fica mais fácil você ser mais firme com você mesmo, né? Então, por exemplo, eu quero ir pra academia. Aí você vai pensar, não, você vai se auto-sabotar e você vai falar, não, mas esse mês eu não consigo, é muito longe pra mim. Se você ficar dando ouvidos a esse tipo de comentário dentro da sua cabeça, você não vai sair do lugar nunca. Então é você entender, não, eu quero fazer isso e eu vou fazer isso porque lá na frente eu vou ter um retorno positivo sobre isso. Não é agora, sabe? A gente é muito no agora, então a gente precisa parar pra pensar. Não, eu vou fazer isso, independente dos comentários que vier na minha cabeça, independente da pessoa que tá aqui dentro tentando comandar tudo e falando que não vai dar certo. É você ir com medo mesmo, é o que todo mundo fala, não é? Mas na prática, realmente, infelizmente, você não vai ter escolha. Ou você faz, ou você continua na sua vida medíocre que você não gosta. Então, assim, a realidade, infelizmente, é essa. É você entender que ou você muda, ou você não dá ouvidos para essa mentalidade e faz. E aí, conforme você vai fazendo, você vai vendo os resultados, você vai vendo, puxa, eu devia ter feito isso antes. Por que eu não fiz isso antes? Então, assim, quanto mais cedo a gente aceitar que a gente tá se auto-sabotando, mais cedo a gente vai conseguir ir parando com isso aos poucos. É claro que também não vai ser da noite pro dia, né? A gente não vai simplesmente ignorar tudo, simplesmente pelo fato que precisa fazer. Então a gente não vai conseguir fazer isso em um dia, em uma semana, em um mês. Então, assim, é uma luta diária. São nas pequenas coisas que a gente consegue mudar e melhorar esse pensamento. Nos pequenos atos que a gente faz, ele vai aparecer. E sempre que tiver algum pensamento negativo na sua cabeça, você para e pensa e fala, não, opa, eu tô me auto-sabotando, então eu preciso ficar em alerta sobre isso.